Delas, podcast. Olá pessoal, esse é o Passeando, meu diário de viagens para onde quer que eu vá. Venham comigo. Oi pessoal, tudo certinho? O Passeando de hoje é especial, pois ele foi vivido e escrito devido à comemoração do meu aniversário. Mas esse post vai ser em junho? Como vocês podem observar, não, né? E aí fica de lembrete pra você, querido ouvinte, que esqueceu de me dar parabéns, que eu assei parabéns atrasado, e que vocês podem fazer isso como? Virando nosso apoiador e mandando um recadinho pra gente pelo Pix, contato@papodelas.com, tá? Beijo! Vamos começar! Como que eu comemorei meu aniversário esse ano, gente? Eu fui, como vocês devem ter observado no título do episódio, obviamente, eu fui conhecer mais uma cidade que tava naquela minha lista de lugares mineiros bons demais da conta sua. E segundo a internet, né, tá lá, só vocês procurarem, sempre cita essa. Fui parar em Diamantina pra conhecer a Vesperata. Mas, primeiramente, eu queria perguntar pra vocês se vocês sabem o que é Vesperata. Porque eu acho que não, né? Eu conheci mineiros que não sabiam. Então, fazer essa suposição para fora do estado mãe das Minas Gerais, não acho que é tão absurdo. E aí, galera, o que ela é? Ela é nada mais, nada menos do que uma serenata às avessas. De acordo com a explicação que busquei nas internets de meu Deus. Porque numa serenata padrão, o musicista, ele não fica na rua cantando para alguém que está na sacada. Na Vesperata acontece o oposto. Os musicistas, eles se localizam, né, nas sacadas de casarões, ali numa rua bem específica, bem tradicional, lá de Diamantina, e eles na sacada tocam as músicas para as pessoas que estão nas ruas. E aí, claramente que na Vesperata de Diamantina, especificamente, as coisas escalaram para outro nível, e aí se tornou um evento cultural da cidade, tem uma agenda pré-definida, venda de ingressos para as mesas dispostas no local onde a apresentação acontece, tudo isso. Mas vamos por parte, né? Igual o Jack Stripador, vamos pouco a pouco. Como que foi a viagem pra lá? Como que eu fui para lá, né? Nós fomos de carro e a partir daí a gente foi podendo apreciar a vista, né? Diferente das outras vezes em que eu viajei ou de BlaBlaCar, né? Vocês já sabem dessas histórias de outros paticianos, né? E quando eu falo de que a gente foi apreciando a vista, eu não tô gourmetizando o processo pra soar melhor do que foi. De fato, o caminho daqui de Minas, de Pará de Minas, né, região metropolitana de Belo Horizonte, para Diamantina, o caminho é muito lindo. É uma coisa, assim, absurda. Parece... Vários lugares você olha, assim, no meio do processo, as vistas são tudo parecendo wallpaper de Windows. Wallpaper desses que a gente baixa, né? É muito lindo. É muito bonito. Porque Diamantina se localiza no Cerrado Brasileiro. E eu nunca tinha visto o Cerrado Brasileiro. Informação muito importante aqui. Eu sempre fui muito para regiões litorâneas. Então, eu tava acostumada com aquele padrão de flora, né? E aí, observar o cerrado e como a vegetação se dispõe, as rochas, as montanhas, é outro rolê. Achei belíssimo. Eu fiquei fascinada. Depois eu fui reparar que eu tirei mais foto do caminho pra Diamantina do que em Diamantina. Mas é porque é uma coisa muito linda. Eu me senti num documentário da Discovery. Resumidamente é isso. Eu fiquei muito encantada de ver um Brasil que eu não conhecia. Agora, com relação à estadia, como que foi, né? Como que eu fui para lá? Onde que eu fiquei? Fiquei nas ruas? Obviamente que não. Mas eu aluguei um Airbnb e chegando lá, nós descobrimos que o Airbnb, o quarto que a gente alugou, era numa república. Ai, gente, república de estudante povo jovem, né? Ai, que delícia! Automaticamente, gente, eu me teletransportei pra Patricinha de 10 anos atrás e foi gostoso demais relembrar essa fase. Fase da bagunça, fase onde o futuro não importava tanto, só um pouquinho. Só que é aquele negócio, né? Ao mesmo tempo em que eu relembrei como era viver aquela fase maravilhosa naquela época, eu também me lembrei de que o pique de hoje não é o mesmo daquela época, né, gente? Talvez porque eu já estava com hipotireoidismo não diagnosticado, talvez. Mas, nossa senhora, olha, parabéns pros universitários. E pique gostoso de ver. Cansei só de olhar. E assim, com relação à estadia também, particularmente nesse tipo de rolê, eu gosto muito de hostel. Por quê?
me tornei uma pessoa um pouquinho mais cansada. Ok. Mas não menos tagarela. E assim, hostel é gostoso demais, que é uma galera viciada em viver. O Airbnb já é uma galera mais na dela, né? E como eu falo muito, hostel me dá essa coisa da troca, né? Um monte de gente que tá ali pra passear, que escolheram estar numa estadia compartilhada, então você quer compartilhar. Você quer estar ali, você quer bater papo, conversar com uma pessoa aleatória no café da manhã e descobrir que ela quer fazer a mesma coisa que você pretende fazer e de repente você tem um grupo pra poder fazer alguma coisa que você queria. Ótimo, adoro. Mas, apesar de em Airbnb as pessoas que estão ali serem mais na dela, nesse Airbnb específico em Diamantina que eu fiquei, o pessoal era muito simpático. Então, assim, foi uma dinâmica muito boa. Mas também universitário, né? Universitário é outra galera, é da bagunça, gostoso demais. E com relação à estadia foi basicamente isso. Tinham outras opções. Depois eu descobri que também tinham pousadas e tal. Tem uma pousada lá que ela é clássica por conta dos... Ela tem tipo um museu dentro dela. E ela era pertinho da gente. Mas na época que a gente tava pesquisando o preço, o Airbnb ele tava mais em conta. A gente foi pro Airbnb. Porque tem essa questão também muito importante, tá, galera? Vale ressaltar aqui. A Vesperata, ela acontece várias vezes ao longo do ano, num intervalo de meses. Então, hospedar-se em Diamantina no final de semana da Vesperata é um preço. Hospedar-se no final de semana sem Vesperata é infinitamente mais em conta. Então, é válido pesquisar essa questão também. Se você quiser ir a Diamantina para a Vesperata, saiba que você vai ter um custo maior para estar lá naquele momento. Fora da Vesperata, se você quiser conhecer só a cidade sem participar da Vesperata, o custo cai muito. E aí, continuando... Com relação à alimentação, é caro se alimentar lá? Olha, sinceramente não é não. Obviamente que assim, se você quiser, você vai conseguir pagar R$180 e comer um risoto. Você vai ter onde achar esse tipo de coisa lá. Mas dá pra você comer direito sem você gastar um valor absurdo, ainda mais considerando que é uma cidade histórica e é polo cultural da região. Quando você considera essas questões, outras cidades que se encaixam nessa descrição tendem a ser muito mais caras do que Diamantina de fato foi, tá? E como eu havia mencionado lá no primeiro Paticendo, quando eu perguntei como que vocês queriam que fosse o andamento do episódio, vocês falaram, Patrícia, vamos trazer aqui pra realidade, pelo amor de Deus, tá? Vamos falar aqui número, que número é bom. Valores. Onde que a gente comia, dependendo do que a gente pretendia se alimentar, né, daquela refeição. Para petiscos, a gente foi em vários barzinhos que ficavam na região da Baiuca. E a região da Baiuca é o quê? É o ponto onde, quando tem a Vesperata, ela acontece naquele pedaço. É onde tem esses prédios mais tradicionais, com essa arquitetura mais específica de Minas Gerais. É muito comum essa arquitetura em Minas e na Bahia também, dependendo da região. E aí tem essa região, que é uma área aberta com os prédios ao redor. E ali... Eu gostaria de comentar, inclusive, que eu fiquei o dia inteiro chamando a Baiuca de Bauxita, sendo que a Bauxita é um bairro lá de Ouro Preto, né? E a Baiuca é a região dos botecos de Diamantina. É um detalhe muito específico da minha vida, porque até agora, eu fui em junho, galera. Até agora, às vezes, eu vou falar da Baiuca, eu falo Bauxita. Eu sou muito ruim de nome. Mas voltando aqui pros botecos. Quanto que a gente pagava em média pra comer um petisco, uns beer night lá? A gente ficava mais ou menos R$28 a porção de batata frita, com queijo e bacon, tá? E vocês sabem aí que R$28 é mais barato até do que a porção de batata com bacon. De lugares que não são nem polos culturais ou cidades históricas, coisas do gênero. Cidade normal, interior, a gente paga mais do que isso. E lá o valor não, o valor era um preço realmente muito em conta. R$28, pô. É uma porção de pastéisinhos com 10 unidades. Era R$23, ficava R$2,30 cada pastel. E aí você podia escolher o recheio, fazer vários recheios diferentes. Não era tipo, R$23 é aquele que só tem o recheio tal, que é o mais baratinho. Não. Era um valor para recheios diferentes. A cerveja de 600 ml tava 10, que é o preço que a gente paga em boteco normal, digamos assim. Claro que a gente sempre conhece aquele boteco que mora no nosso coração, que a cerveja é 8 ou 7 às vezes, né? Mas assim, R$10 é um preço praticável que a gente encontra em botecos, assim, usuais. Os preços, eles ficavam ali na Bauxita, na Baiuca, tá vendo? Ali na Baiuca, eles ficavam mais ou menos nessa média nos bares ali ao redor. Inclusive, é a região onde os universitários vão pra beber. Então, saibam vocês que realmente é preço em conta, porque é preço pra universitário conseguir pagar, entendeu? Agora, quando a gente vai falar de almoço tende a ser mais cara. Um prato de almoço, a gente pagou mais ou menos 30.
E aí, se você vai pra São Paulo, é barato. Mas se você vai pro Rio de Janeiro, aí você já nota que é um preço um pouco maior. Porque no Rio você consegue achar um almoço a R$20. Às vezes, até 18, se você procurar direito. Mas assim, R$30 no almoço numa cidade histórica, que é polo cultural, não tá um absurdo. Caldo, pra quem é os caldeiros, quem gosta de caldo, eu sou desse naipe aí também. Era papo de 18 conto. A cumbuca, que eu vou chamar de cumbuca porque não vou chamar de boa, que é Brasil. Hexa. E para café da manhã também, que aqui a gente passa por todas as refeições, não necessariamente na cronologia em que elas acontecem. Para café da manhã, trago aqui o nome e sobrenome do local onde a gente comeu com mais frequência por motivos de comida ótima, preço bom. Que tem uma padaria lá chamada Suprema, que é de frente para a praça principal do centro histórico da cidade. E meu parceiro, preços maravilhosos, comida deliciosa. A gente foi pesquisar, porque eu sou, vocês sabem, fiz uma curadoria de cafés da manhã. Esse aí é o meu nicho, né? É onde eu paro. E aí teve um dia que eu tava muito desbravadora e presepeira, e eu resolvi subir pra fora da cidade, sair do centro da cidade, na verdade, pra ver outras padarias que estavam no mapa, pra saber se elas tinham preços melhores, já que elas não estavam no centrão, e se tinha mais variedade, né? Talvez uma padaria mais distante, ela, por ser fora daquele centro principal cultural ali da cidade, indo pra regiões onde é mais de moradia mesmo, talvez tivesse mais variedade por ter muita gente morando ao redor. E aí, meus amores, resultado. Eu subi uma rua super íngreme, que em Minas Gerais tudo é morro, né? Mas Diamantina tá de parabéns nesse aspecto. Mas eu subi essa rua extremamente íngreme, que ia até a casa do cacete. Acho que assim explico bem a distância. Eu passei em 2 padarias, que elas eram bem mais caras e com menos variedade do que a Suprema. E algumas nem lugar pra sentar e comer com calma você tinha. Você tinha que comprar, botar no teu pacotinho e ó, seguir teu baile. E pra vocês terem noção de quão íngreme era, porque acho que assim vocês conseguem ter uma ideia, pra eu subir uma rua, eu subi uma rua só, nem era uma rua tão longa assim. Subir essa rua, andar em 2 padarias e descer, eu demorei 1h30. E eu posso depois até olhar a distância, porque não era uma distância absurda de quilometragem não, tá? E eu fiquei assim, gente, como assim 1h30 pra subir e descer uma rua? Mas quase fiz rapel pra chegar no final. Gente, uma inclinação absurda mesmo. E aí, sobre essa questão de subir pra fora do centro, a cidade, ela é muito inclinada. E o centro, ele fica bem no meio dessa inclinação. Ou seja, pra você sair do centro, ou você sobe ou você desce. Sendo que a entrada da cidade fica lá na parte mais alta, onde tem a rodoviária. Não existe você andar em rua reta, se você vai pro centro de Diamantina. Ou você tá subindo ou você tá descendo. Ou seja, coxas muito bem trabalhadas e uma bundinha durinha para todos os moradores de lá, com certeza. E assim, graças a Deus eu não aluguei o hotel que eu tinha visto. Porque eu tinha visto um hotel, tinha um feedback muito bom. Falei, nossa, esse aqui vai ser top. E aí, quando eu fui fazer esse tour atrás de padaria, eu passei por esse hotel. E ele fica do lado da rodoviária. E de lá até o centro, ó, eu ia ver no mapa aqui, mas eu mesmo, meu eu do passado, anotou no roteiro. Da rodoviária até o centro dá 1 quilômetro de descida. Lembra que eu falei 1h30? Foi pra subir 1 quilômetro, olhar 2 padarias e descer. E assim, 1 quilômetro só, gente. Mas é um chão tão íngreme e chão de pedra desnivelada que 1 quilômetro se torna muito. Nunca na minha cabeça eu pensei que 1 quilômetro seria muito. Mas nesse conceito de paredão, é. E aí, meu parceiro, as ruas, elas são tão desniveladas, dependendo de qual você pegar, que pra quem é desavisado, aquele chão é tombo certo. E eu sou desavisada. Fique aqui essa informação. E fora o fato de que se eu tivesse alugado esse hotel lá no alto, e eu tivesse que descer pro centro pra fazer alguma coisa pra depois subir, só de pensar eu já fiquei cansada. É realmente, assim, íngreme demais. Então, se você puder alugar, sei lá, 300 metros, 500 metros do centro, valorize essa metragem. Porque 1 quilômetro de distância do centro, em Diamantina, é muita coisa. Agora, com relação à Vesperata em si, tá? Que foi o objetivo da viagem. O evento, ele é belíssimo. Ele é muito bonito. Os musicistas, como eu falei, eles ficam dispostos nas sacadas e tal, de mais ou menos uns 6 casarões. E eles tocam de tudo um pouco. Então, assim, eles passaram por Sidney Magal, eles foram em Tim Maia, eles tocaram Mozart, eles foram
foram. E são 2 maestros guiando. Isso eu achei muito maneiro, porque normalmente quando eu vejo esse tipo de coisa, é um maestro só fazendo tudo ali. E lá são 2 maestros, eles ficam revezando a liderança dos musicistas. E aí chega um momento onde eles 2 guiam juntos, mas cada um guia uma metade. E aí cada metade vai se complementando dentro do que o maestro mandou fazer. É muito legal, muito legal. Pra quem gosta de parada, é muito legal. Só que, vamos falar de valores de novo. Quanto é que custa essa brincadeira, né, gente? Como eu falei pra vocês, tem as mesas dispostas lá pra você poder ficar sentadinho se você quiser. E aí existem mesas de 3 cadeiras e mesas de 5 cadeiras. As de 3, na cotação atual, né, 2024, ela tava R$135 a mesa pra 3 pessoas. E aí divide entre as pessoas que estão lá na mesa. E a mesa pra 5 pessoas ficou R$225. Mas também, se você tiver sorte, dá pra você assistir de pé na calçada. Tem calçadas onde você consegue ter uma boa visão, não são muitas, então realmente é uma questão de organização e sorte pra você estar lá. E aí você consegue assistir de pé ali na calçada de graça e você vê todo o espetáculo. Só que assim, como as ruas elas ficam muito lotadas com as mesas alugadas, se você for ficar de pé, realmente vão ser poucos lugares que você vai poder ficar, tá? Não tem... chega lá na hora eu vejo onde eu fico. Se você partir desse princípio, você não vai ficar. E dependendo da mesa que te derem também, quando você alugar, isso é uma coisa importante pra referir. Você tá melhor se você estiver de pé, porque tem mesa que ela é colocada no final de algum dos prédios que tem ali na Baiuca, ia falar Bauxita de novo. Tem algumas mesas que elas são dispostas no final dos bares, dos estabelecimentos ali, então se você tá sentado lá, não dá vendo nada. Você vai ter que ficar em pé na porta do estabelecimento pra assistir. E aí, pra ficar em pé, melhor ficar em pé de graça do que ficar em pé pagando 300 conto quase, né? Então vamos que vamos. Fora isso, com relação à minha percepção, se foi válido ou não válido ir ao evento, foi muito legal. Valeu muito a pena. É um evento muito bonito. Eu vou até depois pegar alguns vídeos que eu tenho aqui no celular pra colocar nos stories, pra mostrar pra vocês como é que é. Na época eu até botei nos meus stories pessoais do Instagram, mas aí quando esse episódio sair, eu vou colocar nos stories do Papo Delas pra vocês verem mais ou menos como é que é. Mas assim, é muito legal. É muito bonitinho de ver, de participar. É uma coisa meio de idoso, de leve. Mas pra quem curte, é uma experiência válida. E aí é mesmo essa questão de organização de dinheiro pra ver se você vai querer alugar uma mesa. Se você não quiser, ir um pouco antes pra você poder conseguir o cantinho ali na calçada e se organizar. Mas o evento em si é muito legal. E assim, eu fui cagona, né? Graças a Deus a vida me agraciou, porque além da Vesperata, no final de semana em que eu selecionei pra ir, organizei tudo bonitinho, eu fui muito sortuda, porque eu fui num período onde tava tendo 13 dias de festa junina por causa de Santo Antônio. Lá tem uma igreja de Santo Antônio que eu descobri também estando lá. E aí foram 13 dias de arraiar direto. Eu estava lá os 13 dias? Não, mas todos os dias em que eu estive lá, tava tendo arraiar. E aí, gente, era aquela coisa gostosa. Tomei quentão, ouvi forró, assisti a quadrilha dançar, tomei caldo na igreja, eu comi cachorro quente, foi maravilhoso. Tinha música ao vivo de artistas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Foi muito gostoso. Quermesse, uma grande quermesse gigante acontecendo metade de um mês. Eu tava lá, foi maravilhoso, eu tava com vontade de uma quermesse boa. Eu até cheguei a comentar na época no Twitter, né, quando ele ainda existia, que eu tava na ansiedade de quermesse, porque lá no Rio tem uma igreja que ela é na rua do lado da minha, e ela faz uma festa junina de 3 dias, que eu ia em todos. E aqui eu ainda não achei esse lugar. Então eu tava muito saudosa, querendo, quero um quentão. Aí eu aproveitei e fui e fiquei esses dias todos na quermesse da igreja pra matar a vontade. E aí, os dias foram basicamente assim, gente. Era acordar de manhã, andar pela cidade pra conhecer os pontos turísticos locais, né? Tem como você pegar uma lista no Google, mas aí tem a rodoviária, que é legal de ir, tem aquele centro da cidade na parte alta, tem o centro histórico na parte baixa. Se você for final de semana, tem a feirinha, tem artistas que vendem sua arte lá, ficou redundante, mas é isso. A gente, inclusive, tá aqui em casa numa pegada de decoração, digamos assim, que é o trazer para a casa quem nós somos. O que gostamos, onde fomos, o que achamos bonitos de ver. E aí, quando a gente viaja para algum lugar, seja um lugar muito diferente, um lugar que você compre algo específico ou não, a gente tenta trazer lembranças. Essas lembranças, elas podem ser compradas ou elas podem ser lembranças do processo do caminho. E assim a gente vai decorando a nossa casa. Em Diamantina, especificamente, a gente comprou 2 fotografias feitas por um fotógrafo premiado da cidade, que ele vendia esses produtos lá. A gente comprou só a foto. Aqui eu comprei as armações, aí eu peguei e agora elas estão dispostas na casa.
Em Ouro Preto eu comprei alguns itens de pedra-sabão. Mas, por exemplo, em Rio Acima, que eu contei do rolê da cachoeira, eu trouxe uma pedra que eu peguei. Eu não, que o Bergs pegou do fundo da cachoeira, que eu virei e falei assim, bonitinha. Guardei ela na minha roupa e eu trouxe ela pra casa, limpei, passei óleo mineral e ela virou um item de decoração da mesa da sala. Então, assim, a gente tem essa pegada. E em Diamantina, a gente comprou 2 fotografias que a gente gostou muito. Uma da casa da Chica da Silva, que não sei se vocês sabem, mas a história de Chica da Silva aconteceu em Diamantina. Tem a casa dela lá, é um dos pontos turísticos, assim como a casa do JK, que a gente também foi. E aí, a gente tirou uma foto nossa numa sacada que tem da casa dela, que é muito bonita. E tinha uma fotografia tirada só da sacada, feita por esse fotógrafo numa luz de fim de tarde, naquela golden hour. E ficou muito bonito. Então a gente comprou essa fotografia e ela agora a gente deixa disposta na nossa sala como um item de decoração. E assim a gente tá trazendo essas coisinhas, porque não necessariamente são coisas que a gente quer que sejam caras, mas coisas que reflitam nós. E aí de Diamantina a gente trouxe essas fotografias. E um negocinho imã de geladeira. E assim, basicamente os dias foram assim. A gente foi conhecendo esses lugares. A gente foi na casa de Chica da Silva, foi na casa do JK, foi na praça JK. Teve o Passadiço também, que é um negócio que tem assim no meio do caminho. Você passa embaixo do carro. O Mercado Municipal, que é onde tem essas feirinhas, tudo isso. As feirinhas eu comprei licores deliciosos. E aí eu vou ver se eu mostro pra vocês depois uma foto da foto que a gente comprou desse rapaz lá. E eu comprei, dentre os imãs de geladeira, trago aqui um detalhe muito importante. Eu comprei um que tinha um gatinho amarelo pequenininho, mas ele parecia muito minha Fox Lady. Morreu ano passado. Ano passado não, ano retrasado. Já tem 2 anos, meu Deus do céu. E o outro mostrando a arquitetura da cidade visto de cima, assim, porque a arquitetura deles é bem tradicional. Muito bonito. E aí, assim, a gente foi numa lojinha Tilelê comprar uns incensos também, indiano, pra poder deixar essa casa bem, uma aura boa. E a gente foi em uma livraria café e numa cafeteria gourmet, que são muito gostosos, mas são lugares caros, tá? Diferente de todos os outros lugares que eu mencionei antes, que são lugares que você consegue comer bem pagando pouco, nesse você come bem também. Não vou dizer que come mal, não. Mas era caro. Então, se for uma viagem pra dar uma segurada na onda do dinheiro, eu não recomendo esses lugares pra ir. Agora, se você estiver podendo gastar mais um cadinho, vale a pena. É um lugar, um ambiente bonito, gostoso de estar. A comida é boa, mas na Padaria Suprema você come também tão bem quanto pagando menos. E aí, uma coisa que nos indicaram de fazer, mas a gente não fez, porque a gente ficou com preguiça, e também não sabia se o caminho era direitinho, podia quebrar o carro, indicaram a gente de ir no Parque Biribiri, também numa cidade chamada Milho Verde, numa outra cidade chamada Cerro e numa outra chamada São Gonçalo do Rio das Pedras. Mas isso é uma coisa que a gente vai organizar para ir futuramente, com o objetivo de conhecer essas cidadezinhas. Eu até achei um vídeo, inclusive, para quem tiver curiosidade, né? Tem um programa de YouTube chamado Boa Sorte Viajante, que tem me ajudado a escolher as cidades que eu quero conhecer, porque é um rapaz que ele viaja e mostra esses lugares, vai contando a história do lugar e dá essa vontade de ir lá pra saber como é que é. A gente mais pra frente vai organizar de fazer esses passeios porque eu quero conhecer ainda. Nessa viagem do meu aniversário, a gente queria mesmo era bater perna só em Diamantina. E também porque a gente saiu, sexta-feira e pretendíamos voltar na segunda, mas domingo de manhã, a gente saiu sexta-feira de tarde, tá? Depois do trabalho. Domingo de manhã a gente já tava muito preocupado com os cães, porque eles iam ficar sozinhos muitos dias. A gente não sabia se tava chovendo, se tava frio, como é que tava o clima aqui. E aí, ao invés de voltar na segunda, a gente voltou um dia antes pra poder ver as crianças, que a gente não aguentava mais de saudade. E aí, olha como a vida é, né? O rolê era pra acontecer até segunda-feira. Mas como a gente arregou, resumidamente, a gente chegou um domingo e fomos direto ver os jogos do Summer Game Fest e da Xbox Showcase pra ver se ia ter algum jogo maneiro que fosse me pegar, tipo Nobody Saves the World e o Palworld. Conseguiram. E aí eu olhei assim, nada ali me pegou muito. Não tem indicações de jogos pra dar por enquanto. Pelo menos não que foram expostos nesses 2 Game Fest, né? Porque o que eu tô jogando mesmo é Cult of the Lambs
E um tipo Civilization que teve o Retold agora. Aí eu tô jogando porque, não sei se vocês sabem, mas eu gosto de jogo de estratégia. Aí eu tô dominando o mundo lá. E aí, pessoal, em resumo, é isso tudo. Eu queria trazer pra vocês, porque em Diamantina, como tem essas questões, tem muitas possibilidades pra você gastar pouco, gastar muito, como você pode gastar mais, como você pode gastar menos. A questão da geografia do lugar é muito importante pra você escolher onde você vai ficar pra não passar aperto. E essa questão da geografia, especificamente, eu não vi ser tão mencionada em programas que eu olhei no YouTube que falavam da cidade. Eles falam muito dos aspectos culturais, mas eles não falam que, dependendo de onde você estiver, pra você andar 1 quilômetro, você vai demorar 1 hora, porque é muito íngreme. E, de fato, é. Caso você queira fazer esse passeio sem gastar muito, é possível. Caso você queira fazer gastando muito, aí sempre é possível, né? Mas eu queria trazer pra vocês os valores exatos de quanto a gente gastou em média, pra que vocês conseguissem trazer isso na ponta do lápis. Porque esse negócio de, são preços tranquilos, são preços dentro da média. Depende, preço dentro da média pro banguense, lá Rio de Janeiro, é um preço. Preço dentro da média pra quem mora em Copacabana é outro. Pra quem mora na Avenida Paulista é outro completamente diferente. Então aqui eu tô realmente dando valores de quanto a gente pagou nos lugares que a gente comeu quando a gente foi. Porque aí, se vocês quiserem, puderem, eu recomendo que vá. A cidade é linda, é uma delícia tá lá. Se puder ir na época do Santo Antônio, vá também. E é um lugar gostoso de conhecer, o Cerrado é lindo. Eu já via fotos, eu achava bonito, mas ver ao vivo é outro rolê. Então, havendo possibilidade cabendo no bolso, galera, pega e vai. Muito gostoso. Dá pra fazer o passeio sem gastar muito e se divertindo. Se vocês derem cagada de ir na época de festa junina, é melhor ainda, porque você vive o melhor dos dois mundos. Você consegue, dependendo do final de semana, ir no da Vesperata, porque aí você pega, vai, assiste a Vesperata, tem aquele momento se sentindo muito cult, e aí você sai de lá, desce a rua, e aí já tem alguém gritando, olha a cobra, é mentira! Aí você pega, toma um quentão pra ficar esperto e vida que segue. Bom demais, tá? Só vamos repetir aqui pela 1000ª vez. Prepara a canela, porque ou você tá subindo ou você tá descendo. Nunca você tá andando em linha reta. Sapatos baixos, se possível de solado tratorado, pra evitar de escorregar e virar esse pé. Falei igual uma tia agora. A vida acontece, né? A vida adulta é isso aí. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E espero não ter sido prolixa demais nesse episódio. Mas é porque eu queria deixar bem claro esses detalhes, que eu não quero ninguém falando, porra, Patrícia, fui lá em Diamante e não torci o pé. Puta que pariu, hein? Tá? Beijo, tchau. Papo Delas. Podcast.